O Ano do Jubileu. Publicado por Estudos Bíblicos para Crescimento em Deus. Introdução. A observância mais incomum que Deus ordenou aos israelitas por meio de Moisés foi a observância do Ano do Jubileu. Para a maioria das pessoas, essa celebração ocorria apenas uma vez na vida, e para algumas nem isso, pois ocorria apenas uma vez a cada 50 anos. Neste Ano do Jubileu, todos os israelitas que haviam se vendido como escravos foram libertados, e todas as terras vendidas voltaram aos seus donos originais. Isso significava que nenhum israelita poderia ficar em escravidão permanente, nem poderia perder permanentemente sua herança. A palavra inglesa Jubilee vem da palavra hebraica Iobel, que significa som de trombeta. Trombetas de chifre de carneiro eram tocadas no dia da expiação para anunciar o início do ano do jubileu. Por algum motivo, os tradutores não traduziram a palavra Iobel para o inglês, mas criaram a palavra Jubilee, uma versão anglicizada de Iobel. Assim, Jubilee agora passou para o idioma inglês e temos o ano do jubileu, em vez do ano das trombetas. A palavra Jubilee não deve ser confundida com a palavra jubilation, que vem de uma palavra latina que significa regozijar-se. O ano do jubileu foi sem dúvida um período de grande júbilo, mas as semelhanças entre essas duas palavras são, pelo menos humanamente falando, uma coincidência. Para entender o ano do jubileu mais claramente, precisamos primeiro rever o conceito do sábado. O sábado. A observância do sábado fazia parte da lei cerimonial que Deus deu a Israel por meio de Moisés. Normalmente, pensamos no sábado como um dia da semana, mas seu significado nas Escrituras é muito mais amplo. Seus ensinamentos se aplicam não apenas ao sétimo dia da semana, mas também às 7 festas do calendário de Israel e aos períodos de 7 anos e 7 vezes 7 anos. Tamanha é sua importância que, diferentemente de qualquer outra parte da lei cerimonial, sua observância é até mesmo um dos 10 mandamentos. As palavras do 4º mandamento são: 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teu filho ou filha, nem teu servo ou serva, nem teu animal, nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas. Pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, mas descansou no 7º dia. Por isso, o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Os antigos israelitas entendiam o sábado como um dia literal da semana, o 7º dia que corresponde ao nosso sábado. Nesse dia, eles se abstinham estritamente de todo trabalho. Este era um sinal e uma aliança entre eles e Javé, seu Deus, que os separava das tribos que os cercavam. Em Êxodo 31:15, Deus prescreveu a pena de morte para quem quebrasse o sábado. Durante 6 dias se trabalhará, mas o 7º dia é o sábado de descanso, santo ao Senhor. Quem trabalhar no sábado será morto. Em Deuteronômio 5, onde os mandamentos são repetidos, encontramos este acréscimo ao 4º mandamento. Lembrem-se de que vocês foram escravos no Egito e que o Senhor, o seu Deus, os tirou de lá com mão forte e braço estendido. Por isso, o Senhor, o seu Deus, ordenou que vocês guardassem o dia de sábado. Durante suas peregrinações pelo deserto, os israelitas observavam rigorosamente o sábado. Encontraram um homem catando lenha no sábado e o trouxeram a Moisés. Deus disse a Moisés que ele deveria ser morto, e eles o apedrejaram, Números 3:32 da tarde menos 36. Deus disse que o sábado seria um dia santo. Isso significa simplesmente um dia separado ou diferente dos outros dias. Foi separado como um dia de descanso. Porque encontramos este mandamento cerimonial de guardar o sábado entre os 10 mandamentos. É o mais longo de todos os mandamentos e está até mesmo antes de todos os mandamentos morais, como não matarás e não roubarás.
Sugiro 3 razões. O sábado personifica o Evangelho. No centro de toda a mensagem do Evangelho está o fato de que Deus nos deu. O homem não mereceu nada. Nós não merecemos nada. Deus deu livremente seu único filho para nos salvar do pecado. Os israelitas eram escravos no Egito. Escravos não têm dias de folga. A ideia toda era absolutamente nova e revolucionária. O sábado, como veremos agora, é a base de todos os outros festivais hebreus. Escrevi um artigo separado sobre o sábado. Festivais anuais. A ideia do descanso sabático é a base de todas as outras celebrações da antiga aliança. Quando observamos as festas, descobrimos que nenhum trabalho desnecessário deve ser feito em nenhuma delas. Pentecostes é o nome grego para o hebraico, Shavuot, ou Festa das Semanas. É assim que é descrito em Levítico 11:15 da noite, 16. Desde o dia seguinte ao sábado, o dia em que trouxeram o molho da oferta movida, contem 7 semanas completas. Contem 50 dias até o dia seguinte ao 7º sábado, e então apresentem uma oferta de cereal novo ao Senhor. Vemos, então, que esta festa era um sábado dos sábados. O sábado é um dia especial. É isso que a palavra santo significa, separado ou especial. O 7º sábado é um dia especial entre os dias especiais. Para efeito de comparação, o que queremos dizer com Rei dos Reis? Um rei é uma pessoa única e especial, acima de todos os seus súditos. O Rei dos Reis é uma pessoa única e especial entre os reis. Ele é tão especial que, diante dele, até mesmo os reis são como pessoas comuns e se curvam diante dele. O que queremos dizer com o Santo dos Santos? O lugar santo é um lugar separado, especial e diferente dos lugares comuns. O Santo dos Santos é especial e separado, mesmo quando comparado ao lugar santo. Assim também, um sábado dos sábados é especial e separado, mesmo quando comparado com o sábado. Pentecostes ou Shavuot era um sábado dos sábados, especial e santo mesmo entre os sábados. O 7º dia da semana, ou Shabá, era um dia especial, e também descobrimos que o 7º mês do calendário hebraico era um mês especial. Nele, havia 3 festivais e 4 dias de Shabá extras. O primeiro dia do 7º mês era o Festival das Trombetas. Este também era um Shabá. Da mesma forma, o 10º dia do 7º mês era um Shabá. Este era o grande Yom Kippur ou dia da expiação. O Yom Kippur era seguido, no 15º dia do 7º mês, pelo Festival das Cabanas ou Tabernáculos, com duração de 8 dias. O primeiro e o último dias deste festival também eram Shabá. Vemos então que não apenas o 7º dia da semana era um dia especial, mas também que o 7º mês era um mês especial contendo 3 festivais e 4 dias de sábado extras. Escrevi um artigo separado sobre os festivais de Israel. Anos sabáticos. O 7º dia era especial, assim como o 7º mês, e o 7º ano também. Era um ano sabático. Levítico 25. 1-4 diz: O Senhor disse a Moisés no monte Sinai: Fale aos israelitas e diga-lhes: Quando vocês entrarem na terra que eu vou dar a vocês, a terra em si deverá guardar um sábado para o Senhor. Durante 6 anos semeiem os seus campos, e durante 6 anos podai as suas vinhas e colham as suas colheitas. Mas no 7º ano a terra terá um sábado de descanso, um sábado para o Senhor. Não semeiem os seus campos, nem podai as suas vinhas. O dia de sábado era um tempo de descanso para todos: homens, mulheres, senhores, servos e até animais. O 7º ano era um tempo de descanso para a terra. Porque o corpo humano precisa de cerca de 8 horas de sono a cada 24 horas. O que acontece durante essas 8 horas? Os cientistas ainda não conseguem responder a essas perguntas. Entendemos a necessidade de comida, mas por que precisaríamos dormir? Deus projetou a criação de tal forma que tudo precisa de descanso. Ele poderia ter projetado de forma diferente,
mas escolheu incorporar a necessidade de descanso à própria estrutura da criação. Ele fez isso para ensinar e ilustrar uma lição espiritual vital. Jubileus. Isso nos leva ao assunto principal deste texto. Levítico 25, 8 a 55 descreve o ano do jubileu. Os primeiros versículos são os seguintes. Contem 7 sábados de anos, 7 vezes 7 anos, de modo que os 7 sábados de anos totalizem 49 anos. Então, no 10º dia do 7º mês, façam soar a trombeta em toda a terra. No dia da expiação, façam soar a trombeta em toda a terra. Consagrem o 50º ano e proclamem liberdade em toda a terra a todos os seus habitantes. Será um jubileu para vocês. Cada um de vocês retornará à propriedade de sua família e cada um ao seu próprio clã. Assim como o dia de Pentecostes, o ano do jubileu é um sábado dos sábados. É um ano especial entre anos especiais. Seu clímax foi o grande dia da expiação. O que aconteceu então nesta ocasião memorável e única? Trombetas soaram por toda a terra de Israel, e 2 coisas incríveis aconteceram. Todos os escravos hebreus foram libertados. Todas as terras devolvidas ao seu proprietário original ou à família do proprietário. Não podemos compreender o impacto total disso sem conhecer seu contexto histórico. Por mais de 80 anos antes do Êxodo, os israelitas foram escravos na terra do Egito, sem liberdade e sem posses. Quando chegaram à terra de Canaã, Josué dividiu a terra entre suas tribos e famílias, para que cada um tivesse sua própria herança. Todo homem adulto entre eles tornou-se proprietário de terras. Essa terra era uma posse permanente que nunca poderia se separar de sua família. Se um homem empobrecesse, podia vender parte ou toda a sua terra, mas apenas temporariamente. Ela sempre voltaria para ele ou seus descendentes no ano do jubileu. Se ele ficasse ainda mais pobre e não conseguisse pagar suas dívidas, poderia se vender como escravo e trabalhar para saldá-las. Novamente, essa escravidão só poderia ser temporária. Quando chegou o grande dia da expiação no ano do jubileu, ele se tornou um homem livre novamente e recuperou sua herança. Que provisão maravilhosa! Quantos escravos sem terra nos países mais pobres do mundo hoje desejariam viver sob tais leis? Essas eram, então, as leis do sábado, das festas, dos anos sabáticos e dos jubileus que Deus deu ao antigo Israel por meio de seu servo Moisés, e não é difícil lê-las e estudá-las. Mas precisamos ir além disso. Devemos nos perguntar qual o significado desses jubileus ao longo da história e qual o significado que eles têm para nós cerca de 3.500 anos depois de terem sido decretados pela primeira vez. Até onde sei, não há registro histórico sobre se e por quanto tempo os israelitas observaram os jubileus após a época de Moisés. Não há nenhuma outra menção explícita aos jubileus após o livro de Números. No entanto, o estudo da cronologia bíblica revela o fato notável de que, sem que Israel soubesse, Deus observava anos especiais de jubileu. 5 dos eventos mais importantes e significativos da história bíblica ocorreram exatamente em anos-chave de jubileu. Expliquei o cálculo de períodos de tempo na Bíblia em meu texto sobre cronologia bíblica e, portanto, não repetirei essas explicações aqui. Analisaremos agora esses 5 grandes eventos do jubileu e veremos como os 2 principais aspectos do jubileu, liberdade e restauração da herança, foram cumpridos neles. Em seguida, aguardaremos seu cumprimento em um jubileu ainda maior em nossos dias. Jubileus passados. O dia de Pentecostes, como eu disse, era o dia seguinte às 7 semanas da Páscoa, assim como o 50º dia. O ano do jubileu ocorria após 7 anos sabáticos, ou 49 anos. Começava no dia da expiação do 49º ano e se estendia até o dia da expiação do 50º ano. Deus contou esses 49 anos como 50. Seguindo o mesmo princípio,
Deus conta 490 anos como 500 anos e 1960 anos como 2000. O nascimento de Abraão. O primeiro jubileu notável que Deus, desconhecido pelo homem, observou foi o nascimento de Abraão. Ele nasceu exatamente 40 jubileus, ou 2000 anos, segundo a Bíblia, a partir de Adão. Não podemos exagerar a importância futura do que, na época, foi um evento silencioso e sem grandes espetáculos. Foi o início dos propósitos redentores de Deus para toda a criação. Sem Abraão, não haveria Israel, nem Moisés, nem lei, nem êxodo do Egito ou da Babilônia, nem Jesus. Abraão foi o novo começo de Deus. Abraão nasceu em uma cidade chamada Ur dos Caldeus, na terra da Babilônia. Era um lugar corrupto e a primeira coisa que Deus fez foi chamá-lo para fora dali. Suas primeiras palavras registradas para Abraão foram: "Deixe sua terra, seu povo e a casa de seu pai e vá para a terra que eu lhe mostrarei." Aqui encontramos as sementes do jubileu. Abraão deixou a Babilônia, que mais tarde se tornaria a terra do cativeiro para os judeus, e foi para a terra que Deus lhe daria como herança. Veremos esses dois temas, liberdade da escravidão e posse da herança, se repetindo nos outros grandes jubileus que se seguiram. O Êxodo. O mais surpreendente por sua cronologia é o que aconteceu no ano que era exatamente o 50º jubileu de Adão. Um jubileu em si é um ano muito especial, sendo um sábado dos sábados. O que então é um 50º jubileu se não um jubileu dos jubileus, ou poderíamos dizer um sábado dos sábados dos sábados dos sábados. Sábado, se você for matemático. Então, o que aconteceu no ano 2500 de Adão, este jubileu dos jubileus ou sábado dos sábados dos sábados dos sábados. Este foi o mesmo ano em que os israelitas saíram do Egito. Este evento foi um sábado maravilhoso. Os israelitas puderam descansar de seu árduo trabalho na terra do Egito. Foi também o cumprimento final da lei bíblica do jubileu. As duas grandes características do jubileu estavam notavelmente presentes. O Êxodo foi a maior libertação de escravos que o mundo já viu. Foi também o início do processo pelo qual a terra de Canaã retornou aos seus legítimos donos. Deus havia prometido a terra de Canaã a Abraão e seus descendentes. Quando foram libertados do Egito, o caminho estava aberto para que marchassem e reivindicassem sua herança. 50 dias após o Êxodo, no dia de Pentecostes, os israelitas chegaram ao Monte Sinai. Lemos em Êxodo 7:16 da noite. Na manhã do terceiro dia, houve trovões e relâmpagos, uma densa nuvem sobre o monte e um forte toque de trombeta. Todos no acampamento tremeram. Isso não era nada mais do que o toque da trombeta do jubileu. Agora, eu digo que esta foi a maior libertação de escravos que já ocorreu na história, e falando no sentido natural, isso é verdade. Mas chegou um dia em que Moisés e Elias estavam com Jesus no Monte da Transfiguração e, traduzindo literalmente, falaram sobre o seu êxodo, que ele estava prestes a cumprir em Jerusalém, Lucas 9:31 da manhã. O êxodo que Moisés liderou do Egito foi uma libertação dos israelitas da escravidão física aos egípcios. O êxodo que Jesus liderou foi e é uma libertação da escravidão espiritual ao pecado e a Satanás. O que Jesus fez foi maior, mais amplo e de maior alcance do que o maior evento já ocorrido na história antiga. Jesus foi o Moisés maior, realizando um êxodo maior de uma escravidão maior. A dedicação do Templo de Salomão. 500 anos após o Êxodo, chegou o ponto alto da história nacional de Israel. Durante esses 500 anos, os israelitas vagaram pelo deserto sob o comando de Moisés e conquistaram Canaã sob o comando de Josué. Após vários séculos sob o comando dos juízes, eles tiveram seus 3 maiores reis. Saul derrotou os amalequitas, que eram seus inimigos mais poderosos. Davi continuou a partir da fundação de Saul, conquistando vitória após vitória.
Salomão pôde então desfrutar dos frutos das vitórias de Davi e dedicar sua atenção à acumulação de riquezas e à construção de grandes edifícios. Salomão teve o privilégio de construir o templo ou a casa de Deus. Quão grandiosa e maravilhosa foi a ocasião em que o templo foi finalmente concluído e chegou o momento de dedicá-lo a Deus. O ano, desconhecido por Salomão, era o 60º jubileu a partir de Adão e a época era a festa dos tabernáculos. Nesta ocasião tão especial, o Espírito Santo desceu com grande poder, e os sacerdotes não puderam ficar de pé para ministrar por causa da glória do Senhor. 1 Reis 8:11 da manhã. Este momento na história foi a conclusão de tudo o que havia começado no Êxodo. Os israelitas foram, por um breve período, um povo totalmente livre, vivendo em sua própria terra, um status que logo perderam e não recuperaram em nenhum momento de sua história até o século passado. Anteriormente, haviam sido oprimidos pelos egípcios, cananeus, midianitas e filisteus, entre outros. Mais tarde, foram oprimidos, sucessivamente, pelos sírios, assírios, babilônios e persas, gregos e, por fim, romanos. Mas, por um breve período, sob Davi e Salomão, foram totalmente livres. Deus lhes concedeu descanso de todos os seus inimigos, e eles puderam possuir e desfrutar plenamente de sua herança. Escrevi mais sobre esse assunto sob o título Davi e Salomão e limitarei meus comentários aqui. O retorno da Babilônia. Os 500 anos seguintes foram um período infeliz de declínio para Israel. Ao final, o inacreditável aconteceu. Deus, que não pode mentir, havia prometido 2 vezes a terra de Israel a Abraão como posse perpétua, GN 17:8 e 48:4. Essa promessa havia se cumprido maravilhosamente. Israel havia passado de um bando de escravos em terra estrangeira a um povo poderoso e independente em seu próprio reino. Agora, novamente, eles se tornavam cativos em terra estrangeira. O que havia acontecido com as promessas de Deus? Este cativeiro foi muito diferente do período no Egito. Foi um julgamento e uma consequência do pecado. Mais especialmente, foi um julgamento sobre o povo de Deus por adorar outros deuses. Foi um julgamento sobre o pecado religioso. A Babilônia nas Escrituras é um retrato da religião do homem. Durante séculos, a religião criada, centrada no homem e controlada pelo homem manteve o verdadeiro povo de Deus em cativeiro. Daniel e Neemias jejuaram, choraram e confessaram seus pecados e os pecados de seu povo, e Deus concedeu a libertação. Ciro, rei da Pérsia, emitiu um decreto ordenando que os judeus retornassem a Jerusalém e reconstruíssem o templo. Esdras 1:1-5. Esse decreto foi emitido exatamente no 70º jubileu a partir da morte de Adão. Mais uma vez, vemos os termos do jubileu se cumprirem. Os cativos foram libertos e retornaram para possuir sua herança. A libertação do cativeiro na Babilônia literal é uma imagem de uma libertação muito maior de uma Babilônia espiritual. Escrevi separadamente sobre a Babilônia. A morte e ressurreição de Jesus. 490, considerados 500, anos após o retorno dos judeus da Babilônia, chegamos aos tempos do Novo Testamento. Esse período é claramente descrito na profecia de Daniel. 70 setes estão decretados para o teu povo e para a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim ao pecado, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia, e para ungir o Santíssimo. DN 9:24 da manhã. O que aconteceu para cumprir esta profecia? Nada menos que o maior evento de toda a história registrada. A morte e ressurreição de Jesus Cristo. Apropriadamente, isso ocorreu no 80º jubileu a partir de Adão, sendo o número 8 e seus múltiplos associados especialmente a Jesus e sua ressurreição. Os filhos de Israel foram libertados do Egito no Êxodo. Os judeus foram libertados da Babilônia após 70 anos de cativeiro.
Jesus, em sua ressurreição, foi libertado da morte. Também lemos em Mateus 27, 52,53 que os sepulcros foram abertos, e os corpos de muitos santos que dormiam foram ressuscitados. Eles saíram dos sepulcros e, depois da ressurreição de Jesus, entraram na Cidade Santa e apareceram a muitas pessoas. Esta foi uma expressão do jubileu que superou todos os jubileus anteriores. O próprio Jesus foi libertado da prisão suprema. Ele venceu a morte por si mesmo e abriu um caminho de libertação para toda a criação. Jesus iniciou seu ministério com uma clara referência ao ano do jubileu. Na sinagoga de Nazaré, leu estas palavras de Isaías: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Enviou-me para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Isaías 61, 1,2 e Lucas 4:18 da manhã, 19. Ele falou de liberdade aos prisioneiros, da libertação dos oprimidos e proclamou o ano aceitável do Senhor. Que outro ano isso poderia significar senão o ano do jubileu? Depois de proclamá-lo, ele prosseguiu, trazendo libertação do pecado, da doença e de Satanás a multidões daqueles que estavam presos e aflitos. Tudo isso culminou com sua própria libertação das cadeias da morte e, 50 dias depois, com a libertação de seus seguidores de todo medo no glorioso dia de Pentecostes. Eles, por sua vez, proclamaram libertação aos cativos por onde quer que fossem. Mais jubileus. Consideramos 5 grandes jubileus que ocorreram nos tempos bíblicos. A tabela a seguir mostra esses jubileus com seus respectivos anos bíblicos equivalentes a partir de Adão. Evento. Jubileu. Nascimento de Abraão. Êxodo. Dedicação do Templo de Salomão. Decreto para reconstruir Jerusalém. Morte e ressurreição de Jesus. Início de uma nova era. Jubileu final. Esses 5 grandes jubileus que aconteceram nos tempos bíblicos foram o fim da história, ou houve outros depois e há mais por vir. Na tabela acima, adicionei um 6º jubileu que ocorreu em 1933 e um 7º jubileu final em uma data futura desconhecida. Que fundamentos existem nas Escrituras e em eventos históricos para apoiar esses outros jubileus? O que aconteceu em 1933? Jesus disse: Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se complete. Lucas 9:24 da noite. No final de 1932, um grupo de estudantes da Bíblia, liderados por um homem chamado Arthur Ware, convenceu-se de que esses tempos dos gentios terminariam em junho de 1933. Eles também acreditavam que Jesus retornaria nessa época. Anunciaram publicamente que essas coisas aconteceriam por volta de 12 de junho. Eles não especificaram uma data exata. Jesus não retornou visivelmente à Terra em 12 de junho, como eles esperavam, mas a data não foi tranquila. Exatamente nessa data, pela primeira vez na história, delegados de todas as principais nações da Terra, 66 no total, se reuniram em Londres na tentativa de resolver os problemas econômicos do mundo. A situação então era muito semelhante à crise econômica que começou em 2008. A conferência terminou em fracasso total e não obteve nada. Provavelmente ajudou a pavimentar o caminho para a Segunda Guerra Mundial, que se seguiu 6 anos depois. Vários sites descrevem esta conferência, incluindo a Conferência Econômica de Londres. Seria esse grupo de estudantes da Bíblia apenas mais um entre a multidão de entusiastas equivocados que tentaram prever o fim do mundo e depois inventaram todo tipo de desculpa quando ele não aconteceu conforme o planejado? Sem dúvida, muitas pessoas teriam pensado assim. Apesar do aparente fracasso, nenhum desses homens jamais duvidou de ter sido guiado pelo Espírito Santo.
Eles se dedicaram ao estudo detalhado e abrangente da cronologia bíblica e descobriram alguns fatos surpreendentes. Descobriram que a data de 12 de junho de 1933 era o dia exato do fim não apenas de um, mas de 4 períodos cronológicos. Era o fim dos tempos dos gentios. 40 jubileus da ressurreição de Jesus. 1900 anos solares desde a ascensão de Jesus. 6.000 anos solares desde Adão. Isso significa que 12 de junho de 1933 foi de fato o 6º maior jubileu da história e o 120º jubileu desde Adão. Arthur Ware e seus amigos concluíram que Jesus viera como um ladrão de noite, MT meia-noite 43 e 1 terasegundo 5/2. Quando isso acontece, ninguém sabe até acordar de manhã e descobrir que algo está faltando. O que Jesus levou? Ele pegou o candelabro, do testemunho, da igreja, AP 2/5. Expandi os fatos acima e expliquei a cronologia com mais detalhes em meu texto sobre cronologia bíblica. Então, qual era o significado desta data em 1933? Além da Conferência Econômica de Londres, nada aconteceu de forma visível e imediata naquela data. Mas, desde então, enormes mudanças ocorreram tanto para o povo judeu e a terra de Israel quanto para o Israel espiritual, que é a verdadeira igreja, composta por verdadeiros crentes em Jesus Cristo. Consideraremos primeiro as implicações deste jubileu para o Israel natural e, em seguida, seu significado paralelo para o Israel espiritual. Israel natural. Os descendentes de Jacó, conhecidos inicialmente como os filhos de Israel e, posteriormente, alguns deles como judeus, vivenciaram 3 grandes exílios. A Bíblia descreve seus 2 primeiros exílios no Egito e depois na Babilônia. O terceiro exílio começou em 70 d.C., com a queda de Jerusalém para os romanos e a destruição do templo. Após a revolta de Bar Kokhba, em 135 d.C., todos os judeus foram proibidos de entrar em Jerusalém, sob pena de morte. Por cerca de 1800 anos, os judeus foram dispersos por quase todos os países do mundo e sofreram perseguições e massacres sem fim. O retorno dos judeus a Israel começou no final do século XIX e continuou em graus variados até os dias de hoje. 1933 foi, de certa forma, um ano crucial nesse processo. Hitler tornou-se chanceler da Alemanha, o que levou aos anos mais terríveis da história judaica, nos quais 6 milhões de judeus pereceram no Holocausto. Isso terminou em 1945 e, 3 anos depois, essa terrível morte nacional foi seguida por uma ressurreição nacional. Em 14 de maio de 1948, Israel tornou-se novamente uma nação independente, após quase 2000 anos de subjugação e exílio. Estas palavras de seu hino nacional se cumpriram. Nossa esperança de 2000 anos de sermos um povo livre em nosso próprio país. Essas palavras proféticas, escritas originalmente cerca de 70 anos antes, mais uma vez ecoaram as 2 características do jubileu: liberdade e restauração da herança. Esta data, em junho de 1933, também foi 2520 anos após a queda de Jerusalém e a destruição de seu templo por Nabucodonosor. Os judeus estiveram sujeitos aos poderes gentios até se tornarem uma nação livre em 1948. 2520 é 7 por 360. 360 anos é um tempo, nas Escrituras, e estes são os tempos dos gentios dos quais Jesus falou. Israel espiritual. Devemos olhar agora para as implicações deste 6º grande jubileu para o Israel espiritual, que é a verdadeira Igreja de Deus. Assim como os judeus, o Israel natural, perderam sua herança na terra de Israel e foram para o exílio físico e cativeiro, primeiro no Egito, depois na Babilônia e depois no mundo todo.
Assim também o Israel espiritual passou grande parte dos últimos 2000 anos em exílio espiritual e cativeiro. A Igreja começou sua história no Pentecostes com a descida do Espírito Santo e uma demonstração massiva do poder de Deus. Como o antigo Israel, eles deixaram o Egito e partiram para sua terra prometida, o reino de Deus. Os primeiros crentes foram guiados pelo Espírito Santo e movidos pelo poder de Deus. Pouco a pouco, o homem começou a assumir o controle. Em 313 d.C., o imperador Constantino concedeu tolerância total a todas as religiões e favoreceu especialmente o cristianismo. E em 380 d.C., o cristianismo tornou-se a religião oficial do Império Romano. A partir de Constantino, o paganismo em todas as suas formas entrou na Igreja. João, no livro do Apocalipse, 17:5, 6, teve uma visão do que a Igreja se tornaria, Babilônia, a Grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. E vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, fiquei profundamente admirado. João mal podia acreditar que a Igreja de Deus, que havia começado no dia de Pentecostes com o derramamento do Espírito Santo, havia se tornado tão totalmente corrompida que estava massacrando os verdadeiros seguidores de Jesus. Muita coisa mudou desde os dias sombrios do auge do papado. A reforma e os subsequentes movimentos do Espírito Santo trouxeram grandes bênçãos ao povo de Deus. Muitas verdades perdidas na Era das Trevas foram restauradas, e o domínio do clero sobre os leigos foi amplamente quebrado. No entanto, creio que 1933 marcou o início oficial de uma nova era, não a nova era pagã da qual tanto ouvimos falar, mas a nova era de Deus. Muitas pessoas, a maioria das quais desconhece essa data em 1933, acreditam que a era da Igreja já terminou e a era do Reino já começou. A data de 12 de junho de 1933 e os 4 períodos de tempo que terminaram simultaneamente nela dão uma base sólida para essa crença. Nova Era de Deus. O que há nas Escrituras que indica que Deus tem uma nova era? Chamaremos 4 testemunhas. 1. A profecia específica de Paulo. Paulo ansiava por um evento que, em Romanos 8, ele descreveu como a manifestação dos filhos de Deus. Ele escreveu: a própria criação será libertada da escravidão da corrupção e introduzida na liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Quando analisamos mais atentamente o contexto dessas palavras, encontramos um paralelo exato com o êxodo do Egito. Suas palavras estão repletas da linguagem do jubileu. Romanos 8:18 da manhã menos 21 diz o seguinte: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A criação aguarda com grande expectativa a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação foi submetida à frustração, não por sua própria escolha, mas pela vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será libertada da escravidão da corrupção e introduzida na liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Os filhos de Israel gemeram em seus sofrimentos por mais de 80 anos no Egito. Eles clamavam por libertação e liberdade. Deus estava preparando Moisés para ser seu libertador. Moisés era, creio eu, o protótipo dos filhos de Deus manifestados. Deus passou 40 anos preparando Moisés, que então estava pronto, no grande poder de Deus, para libertar os filhos de Israel da escravidão no Egito e levá-los à herança prometida. Agora creio que Deus tem filhos, como Moisés, no deserto, que ele está preparando para a libertação de toda a criação. Desta vez, não será apenas um homem libertando um povo da escravidão física. Será uma multidão de filhos libertando multidões de pessoas da escravidão espiritual. Veja Moisés e o caminho da filiação. O êxodo do Egito ocorreu, como vimos, no 50º grande jubileu e foi o início de uma nova era. 2. Jesus disse: eu voltarei.
Muitos cristãos em todo o mundo foram ensinados a esperar um cumprimento literal dessas palavras. Eles esperam que Jesus retorne fisicamente em pessoa e estabeleça seu reino nesta terra. Um exame mais aprofundado das Escrituras pode levar a uma visão muito diferente. Jesus está voltando em seu povo, assim como fez no Pentecostes. Ele virá com as nuvens, e todo olho o verá, mas essas nuvens não serão nuvens de água física. Em vez disso, serão uma grande nuvem de testemunhas que foram espiritualmente atraídas da terra para reinar com ele nos lugares celestiais. Todo olho o verá quando ele se manifestar nos muitos filhos que ele está trazendo à maturidade. Também escrevi separadamente sobre isso sob o título A Vinda do Senhor. 3. O sábado. O escritor aos Hebreus escreveu: Resta, portanto, um descanso sabático para o povo de Deus, HB 4:9. Ele ansiava por um tempo que ainda estava por vir. Segundo Pedro, para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos são como um dia, 2P 3:8. 6.000 anos desde Adão terminaram no mesmo dia em 1933, que também foi o 120º jubileu. O 7º milênio começou. Veja descanso sabático. 4. A festa dos tabernáculos. Como mencionado anteriormente, o calendário religioso hebraico tinha 3 grandes festivais: Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos. Esses festivais têm um profundo significado profético. Eles falam de 3 estágios da experiência espiritual na vida do povo de Deus, tanto como indivíduos quanto como um todo. A igreja como um todo vivenciou a Páscoa e o Pentecostes, e muitas pessoas celebraram essas festas em suas vidas pessoais. No entanto, a festa dos tabernáculos permanece em grande parte incompleta. A festa dos tabernáculos era o clímax do calendário religioso de Israel. Ao contrário da festa de Pentecostes, que durava apenas um dia, sua celebração durava 7 dias inteiros. Era a última festa da colheita do ano, quando todas as colheitas eram colhidas. Era a festa da plenitude e da perfeição. Esta festa ainda precisa ser cumprida e creio que corresponde ao grande 6º jubileu. Para mais informações sobre isso, leia os festivais de Israel. Um 7º jubileu. Este 6º grande jubileu foi o último da série. Não conheço nenhuma evidência definitiva de que haja mais por vir, mas 2 coisas me fazem acreditar que haverá um 7º grande jubileu. O 3º grande jubileu, como vimos, foi a dedicação do templo e o clímax da história de Israel. Todos os outros jubileus, incluindo o 6º jubileu em 1933, foram novos começos. O 3º jubileu foi um momento de realização total e um clímax grandioso. Isso justifica um 7º jubileu não apenas para a terra de Israel, mas para todo o mundo em seu alcance. 6 é o número do homem e da imperfeição. O 6º jubileu ocorreu no 12º dia do 6º mês, 6.000 anos depois de Adão. Delegados de 66 nações estiveram presentes na conferência. 7 é o número da perfeição e exige um 7º jubileu para completar o padrão. Conclusão. O primeiro grande jubileu histórico foi como a semente de uma semente. O nascimento de Abraão foi o início quase imperceptível de um vasto plano divino. Abraão realizou 2 coisas essenciais. Primeiramente, saiu da Babilônia e, em segundo lugar, viveu na terra prometida. Foi liberto da escravidão da Babilônia e, pela fé, começou a possuir sua futura herança. Nenhum dos jubileus subsequentes teria ocorrido se ele não tivesse obedecido a Deus e realizado essas 2 coisas. No Êxodo, o 2º grande jubileu, os israelitas saíram do Egito. Como Abraão, escaparam da escravidão e partiram para reivindicar a terra que Deus lhes havia prometido como herança. Este jubileu foi outro nascimento, mas desta vez não apenas de um homem, mas de uma nação. O 3º grande jubileu, a dedicação do Templo de Salomão, foi o fruto e o cumprimento do 2º.
Os escravos libertos agora possuíam totalmente a terra prometida e concluíram a construção do templo de Deus. Em grande consumação, o poder e a presença de Deus descem e o preenchem. Os quarto, quinto e sexto grandes jubileus recriam de maneiras diferentes os dois primeiros. O 4, o retorno da Babilônia, foi como um pequeno grupo de peregrinos partiu seguindo os passos de seu pai Abraão para viver novamente na terra prometida. Assim como o nascimento de Abraão, este pode parecer um começo pequeno e insignificante. Mas eles deixaram a Babilônia e foram para a terra de Israel, onde somente os planos e propósitos de Deus poderiam ser cumpridos. Se os judeus não tivessem retornado da Babilônia, Jesus não poderia ter nascido de uma mãe judia em Belém. O quinto grande jubileu foi o início de uma ordem completamente nova em Deus. Todos os jubileus anteriores foram apenas tipos e sombras. Jesus veio para cumprir a lei e os profetas, e de fato toda a história de Israel. Ele trouxe a realidade espiritual da qual todas essas coisas eram apenas sombras e imagens. Este quinto jubileu corresponde mais fortemente ao segundo. Jesus, como Moisés, vem para libertar um povo da escravidão. Jesus faz no reino espiritual o que Moisés fez no reino natural. O Êxodo foi o nascimento de Israel, o povo natural de Deus. Este jubileu foi o nascimento da verdadeira igreja, o povo espiritual de Deus. O sexto jubileu é como o segundo, terceiro e quinto jubileus. Como eles, é um novo nascimento e um novo começo. É o nascimento dos filhos de Deus e o início de uma nova ordem. Por isso, creio eu, embora já tenha começado, ainda não é ampla e claramente visível. Como nos jubileus anteriores, este jubileu é uma libertação. Esta libertação é tanto do Egito quanto da Babilônia. Os filhos de Deus vencerão ambos. Durante séculos, o verdadeiro povo de Deus foi mantido cativo por sistemas religiosos criados pelo homem. Deus agora os está chamando para fora deste cativeiro, e cada vez mais pessoas estão ouvindo, compreendendo e obedecendo a esse chamado. Este jubileu pode ser o início do cumprimento das maravilhosas palavras de Apocalipse 11:15 da manhã. O sétimo anjo tocou a sua trombeta, e houve grandes vozes no céu, que diziam: O reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, ungido, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Que possamos ser participantes desta glória que está por vir. Cronologia bíblica. Descanso sabático. A vinda do Senhor.